Alguns casamentos são selados com amor. O dela foi selado com ódio. Ela se entregou a um homem que via como um porto seguro, sem saber que ele era a própria tempestade. A vingança dele era um plano perfeito, calculado em cada detalhe. Só havia uma falha que ele não previu: o próprio coração. Você acredita que o amor pode nascer no meio de caminhos que nunca deveriam se cruzar? Jéssica só descobriu que seu casamento era uma mentira na noite em que ouviu o próprio nome ser pronunciado com desprezo. A porta do escritório de Mogno estava entreaberta, uma fresta escura que separava seu mundo do dele. Ela não pretendia escutar, só queria chamar seu marido, Kawan, para o jantar que ela mesma preparara com um cuidado quase ingênuo, uma tentativa de construir um lar onde só havia uma casa. Mas ela parou, a mão suspensa no ar, a poucos centímetros da madeira fria, quando ouviu a voz dele. Era uma voz que ela conhecia, mas o tom era diferente, cortante, desprovido de qualquer calor, irreconhecível. Eu não me casei por amor. O amor é uma variável que complica qualquer equação. Eu me casei para ter acesso irrestrito a Juan Souza e destruir o império que ele construiu sobre as ruínas da minha família. O mundo de Jéssica pareceu inclinar perigosamente. O coração, que antes batia em um ritmo calmo, acelerou de uma forma violenta, bombeando pânico por suas veias. Ela teve medo de que ele o ouvisse do outro lado da porta, um tambor descontrolado denunciando sua presença. Juan vai pagar por cada lágrima da minha mãe, por cada noite em claro do meu pai. A voz de Kawan continuou, uma lâmina afiada no silêncio da mansão. E a filha dele, a doce e ingênua Jéssica, foi o caminho mais fácil, a isca perfeita para chegar até ele. A filha dele, a isca perfeita. Jéssica levou a mão trêmula à boca, mordendo os nós dos dedos para abafar o soluço que rasgou sua garganta. Não era a esposa. Não era amada. Era um instrumento. Era a estratégia. As últimas semanas passaram por sua mente como um filme em câmera rápida, cada cena agora tingida com a cor da traição. O pedido de casamento, feito em um restaurante caro, tão rápido e prático. Ele falará em sinergia entre famílias, em alianças estratégicas. Ela, em sua inocência, acreditou que eram apenas as palavras de um homem de negócios e que por baixo dela havia um sentimento genuíno. O casamento apressado no cartório, sem festa, sem flores, sem a presença de amigos, a desculpa dele fora a discrição, a aversão a eventos grandiosos. O que importa é o que construímos juntos, não o que mostramos aos outros, ele dissera. E ela acreditara. A distância no olhar dele quando colocou a aliança em seu dedo. Um olhar que ela interpretou como a seriedade de um homem maduro assumindo um compromisso, mas que agora ela entendia como a frieza de um predador marcando sua presa. Cada pequeno gesto de indiferença, cada silêncio prolongado, cada resposta vaga, tudo se encaixou em um quebra-cabeça cruel e devastador. Encostada na parede fria do corredor, sentindo o tecido leve do vestido pesar como uma armadura de chumbo, Jéssica percebeu que estava casada com um estranho, um homem que a estudará, a seduzirá e a levará ao altar com um único propósito: vingança. O que ela ainda não sabia era que no meio daquele plano meticulosamente calculado, o único coração que estava prestes a ser verdadeiramente destruído não era o dela, era o dele. Kawan Albuquerque, aos 32 anos, era um arquiteto de impérios e de ruínas. Comandava uma das maiores gestoras de investimentos do país com uma mistura de genialidade e frieza que intimidava até os mais experientes. Ele falava pouco, observava muito e nunca tomava decisões por impulso. Controle era sua religião. Essa necessidade de controle nascerá 10 anos antes, quando ele assistiu, impotente, ao desmoronamento do mundo de seu pai. Renato Albuquerque, um empresário têxtil respeitado e visionário, fora convencido por Juan Souza, um magnata em ascensão, a entrar em uma fusão que prometia revolucionar o mercado. Juan usou de sua lábia e de informações privilegiadas para fazer Renato investir tudo o que tinha. No momento crucial, com base em dados manipulados fornecidos por Juan, Renata fez uma aposta arriscada. Juan, por sua vez, vendeu suas ações secretamente um dia antes do colapso que ele mesmo orquestrara. A empresa dos Albuquerque foi à falência. A de Juan Souza triplicou de valor, absorvendo os destroços da concorrente. A imprensa chamou de risco de mercado. Kawan, então jovem de 22 anos, vendo o pai, um homem antes vibrante, se transformar em uma sombra de si mesmo, consumido pela depressão e pela vergonha, chamou pelo nome certo: traição. Naquele dia, enquanto sua mãe chorava em silêncio na cozinha da casa que em breve perderiam,
Cauã jurou a si mesmo que um dia devolveria cada grama de humilhação. Jéssica Souza, aos 24 anos, jamais soube dessa promessa. Recém-formada em arquitetura, ela se dedicava a projetos de urbanismo social, sonhando em construir espaços que trouxessem dignidade e beleza para comunidades carentes. O mundo frio e predatório dos negócios do pai era um universo distante e desinteressante para ela. Seu primeiro encontro com Cauã foi arranjado pelos pais em um jantar. Ela foi por obrigação, mas ficou intrigada. Ele era diferente dos outros homens do círculo de seu pai. Não era barulhento nem ostentador. Havia uma calma perigosa nele, um poder contido em sua postura e em seu olhar penetrante. Para sua surpresa, ele pareceu genuinamente interessado em seu trabalho. Então você constrói para pessoas, não para lucros? Ele perguntou, uma sobrancelha arqueada. Eu acredito que a arquitetura deve servir às pessoas, não o contrário. Ela respondeu, apaixonada pelo tema. Ele a ouviu com uma atenção que a desarmou. Nas semanas seguintes, ele a procurou. Levou-a para ver exposições de arte. Discutiu projetos com ela. Elogiou sua visão. Jéssica, acostumada a ser vista apenas como a filha de Juan Souza, sentiu-se, pela primeira vez, vista por quem ela era. Mal sabia ela que cada conversa, cada sorriso, cada elogio era uma peça sendo movida em um tabuleiro que só ele enxergava. Quando o pedido de casamento veio, ela já estava apaixonada pela figura enigmática e poderosa que ele representava. Ela a aceitou, acreditando que podia transformar aquela aliança de negócios em uma história de amor. Cauã, por sua vez, acreditava que estava apenas executando a fase final de seu plano. Naquela noite fatídica, Jéssica não entrou no escritório. Recuou em silêncio, como um animal ferido buscando a segurança de sua toca. Voltou para o quarto. Sentou-se na beirada da cama e tentou respirar. Mas o ar parecia denso, pesado, como se a própria atmosfera da casa estivesse cúmplice daquela mentira. Quando Cauã entrou, minutos depois, encontrou-a imóvel, ainda com o vestido claro que usará no cartório. Demorei? Ele perguntou, afrouxando a gravata. Havia algo no silêncio dela que o deixava tenso. Não. A voz dela era um fio, desprovida de qualquer emoção. Imaginei que estivesse ocupado. Assuntos da empresa, ele respondeu vago. Ela o observou. O homem por quem seu coração acelerava agora lhe parecia um estranho perigoso. Cauã, por que você se casou comigo? A pergunta direta e inesperada o pegou desprevenido. Ele ergueu os olhos, por um instante fugaz. Ela viu uma hesitação. Mas foi apenas um instante. A máscara de controle voltou ao lugar. Já conversamos sobre isso. Era o melhor para nossas famílias, uma aliança estratégica. Uma aliança. Ela repetiu a palavra com gosto de cinzas. E para você? Foi o melhor para você? Ele se aproximou, parando a poucos passos dela. Sua altura parecia preencher o quarto, diminuindo a Jéssica. Nós somos adultos. Você sabia que não seria um conto de fadas? Casamentos também são decisões racionais. Decisões racionais. A frieza daquelas palavras era a confirmação de tudo o que ouvirá. Eu achei. Ela respirou fundo, lutando para manter a voz firme. Que talvez pudesse existir algo mais. Cauã a encarou, o olhar intenso. E foi ali que algo estranho aconteceu. Pela primeira vez desde que o plano começara, ele não viu apenas a filha de Juan Souza. Viu uma mulher profundamente vulnerável, com os olhos brilhando com lágrimas não derramadas, esperando dele algo que ele nunca, em momento algum, prometeu dar. E contra toda sua lógica, aquilo o incomodou de uma forma visceral. Mas ele não podia fraquejar. Não agora. Não crie expectativas que eu não posso atender, Jéssica. Disse ele, a voz firme, reconstruindo a muralha entre eles. Ela sentiu o golpe como um soco físico. Mas não chorou, não na frente dele. Apenas assentiu lentamente, uma aceitação silenciosa de sua derrota. Naquela noite, ela deitou ao lado do homem que era seu marido, separada dele por um abismo de mentiras. E Cauã, encarando o teto no escuro, foi assombrado por uma percepção perturbadora. A vingança começava a ter um custo inesperado, e ele não sabia se estava preparado para pagá-lo. Os dias que se seguiram foram uma peça de teatro bem ensaiada. Cauã saía cedo, voltava tarde. Jéssica continuava trabalhando em seus projetos, organizando a casa nova. Mas algo mudará. Ela não observava mais com admiração. Observava com a atenção de quem estuda um adversário. Uma mulher ferida pode ser imprevisível.
Será que a vingança de Cauã poderia acabar despertando uma força em Jéssica, que nem ela mesma conhecia? O primeiro evento social após o casamento foi um jantar beneficente. Jéssica escolheu um vestido preto, simples e elegante. Quando desceu as escadas do salão, todos os olhares se voltaram para ela. Cauã, que conversava com investidores, também olhou. E algo saiu do controle. Ele já a vira bonita. Mas naquela noite havia uma confiança contida, uma postura impecável e uma distância nova no olhar dela. Ela não parecia mais a jovem ingênua. Parecia inalcançável. Durante o jantar, um dos sócios mais jovens da empresa, Roger, um homem charmoso e inteligente, puxou conversa com ela sobre a arquitetura. Jéssica sorriu, respondeu com leveza e riu de algo que ele disse. Cauã assistiu a cena de longe, o maxilar travado, porque aquela cena o incomodava tanto. Quando Roger tocou levemente o braço dela ao se despedir, algo dentro de Cauã queimou. Ele atravessou o salão em passos firmes. "Tudo bem aqui?" perguntou, a voz baixa, enquanto pousava a mão na cintura dela, de maneira possessiva demais para um homem puramente racional. Jéssica sentiu o toque firme, quente. Uma corrente elétrica percorreu seu corpo. "Sim, Cauã, estávamos conversando." Quando ficaram sozinhos, ela olhou para a mão dele ainda em sua cintura. "Precisa segurar assim?" perguntou, quase num sussurro. Cauã a soltou devagar. "Não gosto de familiaridade desnecessária no ambiente de trabalho." Ela o encarou, os olhos desafiadores. Familiaridade ou ciúme? O silêncio que se instalou foi denso. Por quê? Pela primeira vez, Cauã não tinha uma resposta estratégica pronta. E o que mais o perturbava era que, ao imaginar outro homem interessado nela, uma parte visceral dele reagiu como se estivesse prestes a perder algo que ainda nem admitira para si, mesmo que queria. E aquilo era perigoso. Muito mais perigoso do que a vingança. A pergunta de Jéssica, familiaridade ou ciúme, ficou suspensa no ar entre eles, uma acusação silenciosa e pontiaguda que Cauã não conseguiu rebater. A máscara de controle dele vacilou por um instante, o suficiente para que ela visse um lampejo de algo desconhecido. Irritação, confusão, talvez até mesmo a verdade nua e crua da pergunta dela. A noite terminou com uma distância fria, cada um se recolhendo para o seu lado da cama, que agora parecia um vasto campo de batalha deserto, onde o único inimigo era o silêncio. Nos dias que se seguiram, a dinâmica da casa se transformou. Jéssica, com a determinação silenciosa de quem decide sobreviver a um naufrágio, parou de tentar. Ela parou de preparar jantares elaborados que esfriavam na mesa, uma oferenda de paz que nunca era aceita. Parou de esperar por ele na sala, com um livro no colo, fingindo ler, enquanto seu coração saltava a cada som de carro que se aproximava. Parou de fazer a pergunta fútil, como foi o seu dia, que sempre era respondida com monossílabos evasivos. Ela não se tornou rude ou hostil. Pelo contrário, ela se tornou perfeitamente, insuportavelmente educada. Um bom dia polido quando se cruzavam na cozinha pela manhã. Um boa noite sereno antes de se virar para o lado oposto na cama, criando uma fronteira invisível entre eles. Ela se transformou em uma colega de casa impecável, uma estranha cortês que, por acaso do destino, usava a mesma aliança que ele. E essa nova distância, essa paz armada, era infinitamente mais perturbadora para Cauã do que qualquer briga, lágrima ou acusação. Ele percebeu a mudança de forma aguda na terceira noite consecutiva em que chegou tarde, exausto após um dia de manobras financeiras, e encontrou a casa em um silêncio absoluto. A luz do quarto já estava apagada. Ela não o esperava mais. O pequeno ritual de encontrá-la acordada, mesmo que em silêncio, havia se tornado um ponto de ancoragem em seu dia caótico, e a ausência dele o deixou à deriva. Na manhã seguinte, desceu para o café e a encontrou já vestida para sair. Usava um jeans bem cortado, uma camiseta simples e um blazer, os cabelos presos em um coque prático que lhe davam um ar profissional e decidido. Ela não parecia mais a esposa que se arrumava na esperança de agradá-lo. Parecia uma mulher com sua própria vida, seus próprios compromissos. "Vai sair cedo?" ele comentou, a voz soando mais alta do que o normal no silêncio da cozinha. Uma tentativa desajeitada de quebrar o gelo que ela mesma havia construído. "Tenho uma reunião com a equipe da prefeitura sobre o projeto do centro comunitário." A aprovação inicial saiu. Ela respondeu sem levantar os olhos do tablet, onde analisava algumas plantas. A voz dela era neutra, informativa. Não havia suavidade, nem expectativa,
nem aquele brilho que antes surgia em seus olhos quando ele simplesmente entrava no ambiente. Deixei café pronto para você na cafeteira. Ela se levantou, pegou a bolsa e a pasta de projetos e saiu, deixando para trás apenas o eco de seus passos no mármore e o cheiro suave de seu perfume, uma mistura de verbena e algo mais, algo que ele começava a associar com uma perda que não entendia. Cauã ficou parado, a xícara de café na mão, observando-a ir. A isca perfeita estava aprendendo a nadar para longe, e ele descobriu que odiava a sensação de ver a linha se afrouxar. Ele tentou se convencer de que era melhor assim. Uma Jéssica distante e focada em sua própria vida era menos complicada, menos variáveis na equação, como ele gostava de dizer, mas a lógica não conseguia apaziguar a irritação crescente que sentia. Ele focou no plano. Passou o dia em reuniões, dando os próximos passos para enfraquecer o império de Juan Souza. Com uma jogada brilhante e agressiva, conseguiu fechar um contrato de exclusividade com um fornecedor de matéria-prima essencial para a principal construtora de Juan, um golpe que sabia que causaria atrasos significativos e prejuízos milionários no maior projeto do ano da Souza Construtora. A vitória deveria ser doce. Era o primeiro golpe real, o primeiro sangue derramado naquela Guerra Fria. Mas ao sentar-se em seu escritório panorâmico, olhando para a cidade que se estendia a seus pés, a satisfação era oca. A imagem de Jéssica, autossuficiente e indiferente, sobrepunha-se aos gráficos de projeção de perdas de seu inimigo. Naquela noite, ele chegou em casa mais cedo, movido por um impulso que se recusava a analisar. Encontrou-a na sala de estar, que ela transformará em um ateliê improvisado. A grande mesa de centro estava coberta por plantas de arquitetura, réguas, estiletes e pequenos pedaços de madeira. No centro, a maquete de um prédio baixo e moderno com áreas verdes e espaços abertos tomava forma. Ela estava de joelhos no tapete, completamente imersa, os cabelos caindo sobre o rosto, a testa franzida em concentração. Ele a observou da porta por um longo momento, invisível. Viu a paixão com que ela trabalhava, a delicadeza de seus dedos ao posicionar uma minúscula árvore de plástico ao lado de um banco de praça em miniatura. Viu a mulher que existia para além de seu plano, a mulher que sonhava em construir coisas para unir pessoas, enquanto ele só pensava em destruir, e sentiu uma pontada de algo que se parecia perigosamente com admiração. Ele pigarreou, e ela se assustou, levantando o rosto. Havia um pequeno borrão de tinta azul em sua bochecha, e seus olhos, quando viram, perderam um pouco do brilho criativo, assumindo a habitual máscara de cautela. Desculpe a bagunça, ela disse, começando a juntar os papéis apressadamente, como se tivesse sido pega fazendo algo errado. Eu já estava terminando. Não precisa. Ele disse, a voz mais suave do que pretendia. Ele se aproximou, o interesse genuíno superando sua reserva habitual. O que é isso? É o centro comunitário. Ela respondeu, e ao falar do projeto, um pouco do antigo entusiasmo voltou. A prefeitura cedeu um terreno abandonado. A ideia é criar um espaço multiuso. Terá uma biblioteca, oficinas de arte para as crianças, uma pequena horta na cobertura para os idosos. Enquanto ela falava, apontando para as diferentes partes da maquete, ele se viu prestando atenção não apenas nas palavras, mas no modo como o rosto dela se iluminava. Ele se inclinou sobre a maquete para ver um detalhe, e o ombro dele roçou no dela, um contato mínimo, acidental, mas que fez os dois prenderem a respiração. Uma corrente elétrica pareceu passar entre eles, uma lembrança da tensão no jantar. Essa parede parece frágil, ele comentou, o estrategista de investimentos analisando instintivamente a estrutura, uma tentativa de voltar ao terreno seguro da lógica. Sua mão se moveu, e ele tocou. Colocou a pequena parede de madeira balsa. É porque falta o pilar de sustentação aqui, ela explicou, apontando para um ponto na maquete. Estou tendo dificuldade em cortar a peça no ângulo exato. A madeira é delicada e quebra. Antes que pudesse pensar no que estava fazendo, ele pegou o estilete da mão dela. A mão dele, grande e firme, envolveu a dela, que era pequena e delicada, mas que de repente pareceu se encaixar perfeitamente na sua. Me mostre. A pele dele era quente contra a sua. Ela podia sentir a pulsação firme dele em seu pulso, um contraste com a aceleração descontrolada do seu próprio coração. Ele guiou a mão dela, o estilete deslizando sobre a madeira balsa, com uma precisão cirúrgica que ela não conseguirá alcançar. O rosto dele estava próximo ao dela, e ela sentiu o hálito quente dele em seu pescoço quando ele se inclinou para enxergar melhor.
O cheiro dele, uma mistura de perfume amadeirado e de algo que era unicamente dele, a envolveu, nublando seus pensamentos. Assim, ele sussurrou, a voz rouca, o som vibrando diretamente em sua pele. O corte foi perfeito, mas eles não se moveram. A mão dele continuou, sobre a dela. Os dedos dele relaxaram um pouco, e o gesto deixou de ser instrutivo para se tornar quase uma carícia. O silêncio se estendeu, denso e carregado de uma tensão que era ao mesmo tempo desconfortável e desesperadamente excitante. Foi ela quem quebrou o feitiço. Puxou a mão de repente, como se tivesse se queimado, o rosto em chamas. Obrigada. Eu consigo terminar, sozinha agora. Cauã recuou, parecendo tão surpreso quanto ela com o que acabará de acontecer. Ele olhou para o pequeno borrão de tinta azul na bochecha dela. Ainda ali, sem pensar, ele levantou a mão e com o polegar limpou a mancha. O toque foi deliberado, suave, quase uma carícia. Os olhos dela se arregalaram. O olhar dele desceu para a boca dela, e por um segundo o mundo pareceu parar de girar. A memória do quase ciúme no jantar, a eletricidade daquele toque. Tudo convergiu para aquele momento, a promessa de algo que ambos sabiam ser perigoso. Ele se afastou abruptamente, dando um passo para trás, a máscara de frieza voltando a se assentar, ainda que de forma precária. Boa noite, Jéssica. Ele saiu da sala rapidamente, deixando-a com o coração aos saltos e a pele formigando onde ele a tocará. Ela levou os dedos à bochecha, sentindo o calor residual de seu polegar. Aquele homem era uma contradição ambulante. No dia seguinte, a realidade a atingiu com a força de um maremoto. Ela estava na cozinha quando seu celular tocou. Era seu pai. A voz de Juan Souza, normalmente tão retumbante e confiante, estava carregada de uma preocupação que ela raramente ouvia. Jéssica, querida, tudo bem? Tudo, pai. E com o senhor? Você parece cansado. Problemas na empresa, filha? Grandes problemas. Ele suspirou, um som pesado do outro lado da linha. Perdemos o contrato com nosso principal fornecedor de aço. De uma hora para a outra. Eles assinaram um acordo de exclusividade com um concorrente. Isso vai nos custar milhões, atrasar a entrega do maior projeto do ano, o residencial de luxo na Orla. Jéssica sentiu um frio percorrer sua espinha. Concorrente. A palavra ecoou em sua mente junto com a lembrança da voz de Cauã no escritório. Eu me casei para ter acesso irrestrito a Juan Souza. O acesso significava a informação. Ele sabia qual era o projeto mais importante. Qual fornecedor era crucial. Que concorrente? Pai? Lá perguntou, a voz quase inaudível, temendo a resposta que já sabia que viria. Uma gestora de investimentos. Albuquerque Capital. O sujeito que comanda aquilo é um tubarão. Frio, calculista. Ninguém o viu chegar. Ele está comprando participações, fechando contratos. Parece que quer nos sufocar. Albuquerque Capital. O nome da empresa é de Cauã. O plano dele não era mais uma ameaça abstrata. Uma conversa ouvida atrás de uma porta. Estava acontecendo. Agora, e ela, sua esposa, a mulher cujo rosto ele tocará com uma ternura desconcertante na noite anterior, estava vivendo sob o teto do homem que orquestrava tudo. O chão pareceu sumir sob seus pés. Sentia-se cúmplice. Como se sente estar presa entre o amor que começa a nascer e a lealdade à sua família? Ela desligou o telefone, as mãos tremendo. Como podia se sentir atraída pelo homem que estava metodicamente destruindo sua família? Naquela noite, quando Cauã chegou, ela o esperava na sala. Não mais de joelhos no chão, não trabalhando em sua maquete, mas de pé, perto da janela, a silhueta rígida recortada contra as luzes da cidade. Ele parou na entrada da sala ao vê-la. A postura dela estava diferente. Imóvel. Alerta. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, sentindo a mudança abrupta na atmosfera. Ela se virou para encará-lo, os olhos brilhando com uma nova intensidade. Uma intensidade que não era mais de mágoa, mas de confronto. Eu falei com meu pai hoje. Ela disse, a voz perfeitamente calma, mas afiada como vidro quebrado. Ele me contou que está com problemas na empresa. Um concorrente agressivo tem feito algumas jogadas interessantes no mercado. Uma empresa chamada Albuquerque Capital. Você conhece? Ela o observava, cada músculo de seu rosto, cada microexpressão. Estava testando, desafiando-a a mentir para ela, olhando em seus olhos, depois de ter tocado seu rosto com tanta delicadeza na noite anterior. Cauã a encarou. O rosto uma máscara impenetrável.
A guerra que ele planejara por uma década havia finalmente chegado à sua casa. E sua arma mais importante, a mulher à sua frente, estava agora apontada diretamente para ele. A pergunta de Jéssica pairou no ar, afiada como uma lâmina. Albuquerque Capital. Você conhece? Não era uma pergunta. Era um desafio. Um duelo declarado no meio da sala de estar, que deveria ser o santuário deles. Cauã a encarou, por um instante. O mundo pareceu prender a respiração. Ele não vacilou. Anos de negociações hostis e blefes em salas de reunião o haviam treinado para momentos como este. Sua expressão se tornou ainda mais impenetrável, um semblante de mármore polido. Conheço. Ele respondeu, a voz calma, nivelada, como se estivessem discutindo o clima. É uma empresa agressiva, com uma estratégia de aquisição bem definida. Tem feito barulho no mercado. Por quê? A negação teria sido uma mentira. A admissão, uma confissão. A resposta dele foi a terceira via, uma declaração de fatos fria e distante. A resposta de um analista de mercado, não de um marido, foi a jogada mais inteligente e a mais cruel. Jéssica sentiu uma onda de raiva fria subir por sua espinha. Ele estava brincando com ela, tratando-a como uma idiota. Barulho no mercado? Ela repetiu, dando um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Meu pai chama de sabotagem. Ele perdeu o contrato do aço. O maior projeto do ano está ameaçado. Ele me disse que o movimento foi cirúrgico, feito por alguém que conhecia exatamente onde atingir. Alguém com informação privilegiada. Ela parou a poucos metros dele, os olhos fixos nos seus, transmitindo a acusação que suas palavras apenas insinuavam. Alguém como você. Seus olhos gritavam. O mundo dos negócios é competitivo, Jéssica. Ele disse, sem se abalar. Informação é poder. Quem a tem, vence. Seu pai sabe disso melhor do que ninguém. O modo como ele disse seu pai, com um leve toque de desdém, foi a faísca que incendiou o pavio. Não fale do meu pai como se você não tivesse nada a ver com isso. A voz dela subiu, perdendo a calma controlada. Você o está destruindo. E me usou para fazer isso. Você se casou comigo para chegar até ele. Responda, Cauã. É verdade? O confronto direto, a acusação final. Cauã sentiu o controle. Sua preciosa armadura começara a trincar. Aquele não era um adversário em uma mesa de negociações. Era sua esposa, a mulher cujos cabelos ele havia afastado do rosto na noite anterior. A mulher cujo cheiro parecia ter se impregnado em sua pele. Você sabia que este era um casamento de conveniência. Ele contra-atacou, usando as palavras dela contra ela mesma. Uma tática defensiva. Uma aliança. Foram esses os termos. Você os aceitou. Eu aceitei uma aliança, não uma sentença. Ela retrucou, a voz embargada pela dor e pela raiva. Eu não aceitei ser uma arma na sua guerra pessoal. Eu achei que com o tempo pudéssemos construir algo real. Mas você não constrói nada, não é? Você só destrói. As palavras dela o atingiram com mais força do que ele esperava. Você só destrói. Era a mais pura verdade de sua missão. Mas ouvi-la da boca dela, da mulher que sonhava em construir centros comunitários, soou como uma condenação de sua própria alma. Saia, ela disse, a voz baixa e trêmula apontando para a porta. Esta é a minha casa, Jéssica. É a casa que você comprou para sua isca. Ela cuspiu a palavra, e a dor em seu rosto era visível. Eu quero ficar sozinha. Por favor, saia. Ele a encarou por um longo momento, uma batalha silenciosa travada nos olhos de ambos. Pela primeira vez em sua vida, Cauã recuou. Não por estratégia, mas porque a dor no rosto dela era um reflexo de uma confusão que ele começava a sentir dentro de si. Ele se virou e saiu, deixando-a sozinha no meio da sala, tremendo. Nos dias que se seguiram, a casa se tornou um campo minado emocional. Eles se evitavam, comunicando-se através de bilhetes curtos deixados na cozinha ou mensagens trocadas com a governanta. A vingança de Cauã contra Juan Souza continuava, implacável. Mas a vitória em cada batalha empresarial vinha acompanhada de uma derrota silenciosa em casa. Jéssica, por sua vez, mergulhou no trabalho com uma dedicação febril. Passava dias inteiros no terreno do futuro centro comunitário, conversando com moradores, supervisionando a limpeza inicial, redesenhando plantas. O projeto se tornou seu refúgio, o único lugar onde ela sentia que podia construir algo bom e limpo, longe da sujeira do mundo de Cauã. Roger, o sócio de Dante que ela conhecera no jantar, tornou-se um aliado inesperado.
Ele era o responsável pela parte de responsabilidade social da Albuquerque Capital. E, por uma ironia do destino, a empresa de Cauã era uma das financiadoras do projeto do centro comunitário, um detalhe que Cauã omitira. Roger aparecia no canteiro de obras, genuinamente interessado no progresso, trazendo café, oferecendo ajuda. Você tem um talento incrível, Jéssica. Ele disse certa tarde, enquanto analisavam a planta da biblioteca. Sua paixão por isso é contagiante. Havia uma admiração sincera no olhar dele, um calor que contrastava violentamente com a frieza calculada de Cauã. Jéssica se sentia à vontade com Ricardo. Podia falar sobre seu trabalho, sobre seus sonhos, sem sentir que estava sendo analisada ou usada. Ele a via, simplesmente via. Naquela tarde, por um impulso que ele mais tarde amaldiçoaria, Cauã decidiu passar no terreno. Disse a si mesmo que era para verificar o andamento de um dos investimentos sociais da empresa. Mas a verdade é que ele não via Jéssica desde a briga, há quase uma semana, e a ausência dela em casa era um silêncio que gritava. Ele estacionou seu carro de luxo, na rua de terra batida e a viu de longe. Ela estava em pé, no centro do terreno, rindo. Um riso livre, solto, que ele nunca tinha ouvido antes. Ao seu lado estava Roger, segurando 2 capacetes de obra, sorrindo de volta para ela. Não havia nada explícito, nenhum toque inadequado, mas havia algo pior. Uma camaradagem fácil, uma naturalidade, uma bolha de alegria da qual ele não fazia parte. Cauã sentiu uma onda de fúria irracional subir pela garganta. Era absurdo. Ele não a queria por amor. Então, por que a ideia dela sorrindo daquele jeito para outro homem parecia uma traição pessoal? Porque a cena parecia insuportável. Ele saiu do carro, batendo a porta com mais força do que o necessário. Quando Jéssica o viu, o sorriso em seu rosto diminuiu, não por medo, mas por cautela. A alegria se foi substituída pela máscara de frieza polida que ela usava em casa. Cauã, ela disse surpresa. O que faz aqui? Vim ver o progresso do nosso investimento. Ele disse, a voz cortante, o olhar passando de Jéssica para Roger com uma hostilidade mal disfarçada. Roger, percebendo a atmosfera, estendeu a mão para Cauã. Cauã não sabia que vinha. Estava justamente parabenizando Jessica pelo trabalho fantástico. Cauã apertou a mão dele brevemente, um gesto frio e rápido. O trabalho dela é ser competente, é o mínimo que se espera. Vamos, Jéssica. Temos que ir. A grosseria dele foi tão flagrante que deixou Jéssica chocada. Ir para onde? Eu estou trabalhando? Ela protestou. Temos um jantar. Eu te avisei por mensagem. Ele mentiu. Você não avisou nada. Então estou avisando agora. Vamos, ele disse, a voz não deixando espaço para discussão. Era uma ordem. Jéssica se viu em uma posição impossível. Discutir com ele na frente de Roger seria uma cena. Ela lançou um olhar de desculpas para Roger. Com orgulho ferido, seguiu Cauã até o carro. O silêncio no trajeto de volta era tão pesado que podia ser cortado com uma faca. O que foi aquilo? Ela finalmente quebrou o silêncio, a voz tremendo de raiva contida. Aquilo o quê? Fui buscar minha esposa. Você me humilhou. Você me tratou como uma propriedade na frente de um colega de trabalho. Colega de trabalho? Ele riu, um som sem humor. Não seja ingênua, Jéssica. Eu sei reconhecer quando um homem está interessado em uma mulher. E ele está interessado na minha mulher. E se estiver, o que você tem a ver com isso? Ela o desafiou, indo direto ao ponto. Nosso casamento é uma farsa, uma decisão racional. Lembra? Você me disse para não criar expectativas. Pois bem, eu não estou criando. E talvez eu devesse explorar opções com alguém que, pelo menos, me vê como uma pessoa e não como uma peça em um tabuleiro de vingança. A frase foi como um soco no estômago de Cauã. Cada palavra, uma adaga afiada, atingindo exatamente onde mais doía. Porque, no fundo, era a mais pura verdade. Ele a tratara como um objeto e agora não suportava a ideia de que ela pudesse ser valorizada por outro. Ele freou o carro bruscamente no acostamento. Virou-se para ela, os olhos queimando de uma emoção sombria que ele não conseguia nomear. Você não vai a lugar nenhum. Você é minha esposa. Eu não sou nada sua. Ela gritou, as lágrimas finalmente vencendo a batalha contra seu autocontrole. Eu sou um erro de cálculo no seu plano perfeito. Só isso. Ele não respondeu. Apenas continuou a encará-la. A respiração pesada, o maxilar travado. A verdade, nas palavras dela, o desarmou. Ele não tinha o direito de sentir ciúmes.
Não tinha o direito de exigir nada dela. Mas ele sentia e exigia. Era uma contradição, que estava dilacerando sua lógica. Ele voltou a dirigir, em silêncio. Naquela noite, ele não foi para o quarto. Dormiu no sofá do escritório, o mesmo onde ouvirá a verdade sobre si mesma. Para Jéssica, foi uma pequena vitória. Para Cauã, foi a admissão de uma derrota que ele não sabia como reverter. No dia seguinte, ele recebeu uma ligação que mudaria tudo. Era um número desconhecido, de uma cidade no interior. Alô? Gostaria de falar com o Sr. Cauã Albuquerque? Ele mesmo. Sr. Albuquerque, meu nome é Júlia. Fui enfermeira do seu pai, Renato, nos últimos anos dele no hospital aqui da cidade. Eu sei que já faz muito tempo, mas eu precisava limpar minha consciência. Há algo que o senhor precisa saber sobre a falência da empresa dele e sobre Juan Souza. Cauã gelou. Estou ouvindo. Não foi como o senhor pensa. Não houve traição. Houve um erro. Um erro terrível que seu pai nunca se perdoou. E Juan Souza. Ele tentou ajudar. Ele tentou salvar seu pai. A voz da enfermeira ao telefone era calma. Mas cada palavra caía como uma pedra no silêncio do escritório de Cauã. Não foi como o senhor pensa. Não houve traição. A frase ecoava, desafiando a verdade sobre a qual ele construíra os últimos 10 anos de sua vida. A vingança, sua bússola, seu norte, de repente parecia apontar para um abismo. O que você quer dizer com erro? Cauã perguntou, a voz tensa, quase um sussurro. Seu pai, Juan, era um homem orgulhoso. Começou, Júlia. Na época da fusão, ele estava sob imensa pressão. Ele descobriu uma doença degenerativa que estava começando a afetar sua cognição. Ele escondia de todos, até da sua mãe. Tomava decisões impulsivas, esquecia detalhes cruciais. A aposta arriscada que levou a empresa à falência foi um erro de julgamento dele, causado pela doença. Ele se recusou a ouvir os conselhos de Juan Souza, que tentou alertá-lo, que viu o erro que ele estava prestes a cometer. Cauã sentiu o ar faltar. As mãos que seguravam o telefone começaram a suar frio. Isso não faz sentido. Souza se beneficiou da falência. Ele absorveu nossa empresa. Sim, ele se beneficiou, mas não porque planejou. A enfermeira continuou, a voz carregada de uma tristeza antiga. Quando seu pai perdeu tudo, Juan tentou ajudá-lo. Ele ofereceu um cargo de diretor na nova empresa. Ofereceu dinheiro para que recomeçassem. Mas seu pai, consumido pela vergonha e pelo orgulho, recusou. Ele preferiu que o mundo visse como um homem traído do que como um homem doente que falhou. Juan Souza se afastou para respeitar o orgulho ferido do amigo. Renato me contou tudo isso nos seus últimos meses. Ele carregava uma culpa imensa, não só pela falência, mas por ter permitido que você, o filho dele, crescesse com ódio no coração por um homem inocente. Ele me fez prometer que um dia eu lhe contaria a verdade. Eu sinto muito ter demorado tanto. A ligação terminou, mas Cauã permaneceu imóvel, o telefone ainda colado à orelha. O mundo que ele conhecia, a narrativa que alimentara sua raiva por uma década, havia se desintegrado em questão de minutos. Não houve traição. Houve uma tragédia. Uma história de doença, orgulho e um mal-entendido que apodreceu com o tempo. A vingança não era justa. Era uma monstruosidade construída sobre uma mentira. E Jéssica? Ela não era uma isca. Era a filha do homem que tentará salvar seu pai. A mulher inocente que ele arrastara para o centro de seu ódio equivocado. O peso daquela revelação o esmagou. Ele olhou ao redor de seu escritório para os gráficos que mostravam o declínio das empresas Souza, para os conteúdos de sua família, para os seus filhos, para os seus tratos que ele orquestrara para sufocar seu inimigo. Tudo aquilo era fruto de um delírio. E o preço daquele delírio era a mulher que ele estava aprendendo a amar. Ele se levantou, o pânico tomando o lugar da fúria. Precisava encontrá-la, precisava consertar aquilo. Mas como se conserta uma década de ódio? Como se pede perdão por uma guerra que nunca deveria ter sido travada? Ele correu para casa. O silêncio o recebeu como um sudário. A governanta informou, com um olhar preocupado, que Jéssica havia saído mais cedo, levando uma pequena mala. Ela disse que precisava de um tempo. Senhor. Parecia muito abalada. O coração dele despencou. Tarde demais. Ela o deixará. Ele subiu para o quarto e viu o espaço vazio na penteadeira onde as coisas dela costumavam ficar. Sobre a cama, perfeitamente dobrada, estava a aliança de casamento dele, ao lado de um bilhete. A caligrafia dela era firme, decidida. Cauã,
Eu não posso mais fazer parte disso. Não posso viver ao lado do homem que sorri para mim à noite e planeja a ruína da minha família durante o dia. A aliança que você me deu era parte da sua vingança. Estou devolvendo a única peça do seu plano, que ainda me prendia a você. Seja feliz com sua vitória. Eu vou tentar reconstruir minha vida sobre os destroços que você criou. Jéssica. Cada palavra era um golpe. Ele segurou a aliança na mão, o metal frio contrastando com a febre de seu desespero. Ele a havia perdido. Naquela mesma noite, Jéssica não foi para a casa de uma amiga. Foi para o único lugar onde se sentia inteira, o terreno do centro comunitário. Ficou sentada na escuridão, olhando para a maquete que trouxera consigo, chorando não apenas pela traição, mas pela perda do homem que ela, contra toda a lógica, amava. Foi Roger quem a encontrou. Preocupado por ela não atender suas ligações, ele imaginou que ela poderia estar ali. Jéssica, o que aconteceu? Ele disse, sentando-se ao lado dela. Ela contou tudo. A vingança, a conversa que ouvirá, a dor de ser usada. Roger a ouviu em silêncio, o rosto se fechando em uma expressão de raiva contida. Eu não posso acreditar que Cauã foi capaz disso. Ele disse, a voz dura. Jéssica, você não merece isso. Você merece alguém que te veja, que te valorize. Alguém que... Ele hesitou, mas os olhos dele diziam o resto. Ele a pegou pela mão. Venha comigo. Fique na minha casa de hóspedes. Pelo menos até você decidir o que fazer. Você precisa de um lugar seguro. Jéssica, exausta e sem ter para onde ir, aceitou. Cauã passou a noite em um inferno particular. Na manhã seguinte, movido por um desespero cego, ele fez o impensável. Ligou para Juan Souza. Souza, aqui é Cauã Albuquerque. Preciso me encontrar com você. Urgente. O encontro foi tenso. No escritório de Juan, cercado por fotos de Jéssica, Cauã confessou tudo. A crença na traição. O plano de vingança. O casamento com a filha dele. E, por fim, a verdade que descobrira sobre seu pai. Juan ouviu em silêncio, o rosto envelhecendo a cada palavra. Quando Cauã terminou, o magnata o encarou. Não com raiva, mas com uma imensa tristeza. Meu Deus, rapaz. Então foi isso que você pensou por todos esses anos? Seu pai era meu amigo. Eu o amava como um irmão. A doença o destruiu. E o orgulho destruiu o que sobrou. Eu nunca quis que você crescesse com essa história. E agora? Minha filha está no meio disso. Onde ela está? Cauã perguntou, a voz quebrada. Eu preciso falar com ela. Eu a amo, Juan. Eu sei que é tarde. Eu sei que a machuquei de uma forma imperdoável. Mas eu a amo. Juan o encarou por um longo tempo. Amor não é o que você faz em salas de reunião, Cauã. É o que você faz quando ninguém está olhando. Você tem um longo caminho para provar isso. E não é a mim que você precisa convencer. Cauã passou a noite em um inferno particular. A revelação da enfermeira ecoando em sua mente enquanto ele encarava a aliança que Jéssica deixará para trás. A vingança estava morta. E o amor, ferido de morte por suas próprias mãos. O desespero era uma fera enjaulada em seu peito. Onde ela estaria? Onde ele começaria a procurar? Na manhã seguinte, movido não por um desespero cego, mas por uma clareza dolorosa, ele fez a única coisa que lhe restava. Começou a demolir sua própria guerra. Ele não podia procurar por Jéssica antes de se tornar um homem digno de ser encontrado. Passou o dia trancado em seu escritório. Não como o predador de antes, mas como um penitente. Ao telefone, sua voz, antes usada para destruir, agora era usada para reconstruir. Ele desfez os contratos de exclusividade. Vendeu as participações que comprará para enfraquecer Juan. Usou sua influência e uma parte considerável de sua fortuna para reparar o dano que causará. Cada ligação, cada ordem, era um ato de contrição. Enquanto isso, Jessica acordava em um quarto desconhecido, mas estranhamente tranquilo. A casa de hóspedes de Roger era moderna, minimalista e silenciosa. Na noite anterior, exausta, ela aceitara a ajuda dele, que a levará para longe do terreno escuro e de suas memórias. Ele fora um cavalheiro. Mostrou-lhe o quarto, garantiu que ela tivesse tudo o que precisava e a deixou em paz, respeitando sua dor. Ela passou o dia ali, suspensa em um limbo. Desligou o celular para evitar ligações do pai ou de Cauã. Precisava pensar, mas sua mente era um turbilhão. Parte dela sentia um alívio imenso por ter saído, por ter rompido o ciclo de mentiras. Outra parte doía com a ausência de Cauã,
uma dor fantasma que ela odiava sentir. No final da tarde, a quietude se tornou insuportável. Ela precisava adiar, precisava se sentir útil, precisava se conectar com a única coisa que ainda fazia sentido, seu trabalho. Ela deixou um bilhete para Roger, agradecendo a hospitalidade, e dirigiu até o terreno do centro comunitário. Era o seu lugar, seu refúgio. Ao chegar, o sol já se punha, pintando o céu com tons de laranja e roxo. O ar fresco ajudou a clarear sua mente. Ela ficou ali, em pé, no meio do seu sonho, sentindo-se ao mesmo tempo perdida, pela primeira vez em meses, dona do próprio caminho. Foi nesse momento que 2 carros chegaram, quase simultaneamente, de direções opostas. De um, saiu Roger, com uma expressão preocupada no rosto ao ver o bilhete que ela deixará. Do outro, para o choque de Jéssica, saiu Cauã. Ele parecia um homem diferente daquele que ela deixará. Havia olheiras profundas sob seus olhos, a barba por fazer, o traje impecável amassado. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 24 horas. Seus olhos a encontraram, e neles não havia raiva ou arrogância, apenas uma vulnerabilidade crua e desesperada. Roger se apressou, colocando-se instintivamente entre ela e Cauã. O que você quer aqui, Albuquerque? Já não causou sofrimento suficiente? Cauã não tirou os olhos de Helena. Era como se mais ninguém existisse no mundo. Jéssica, eu preciso falar com você. Não temos nada para conversar. Ela disse, a voz fria, embora seu coração tivesse disparado ao vê-lo. Por favor, 5 minutos. Ele implorou, e a súplica em sua voz era tão real, tão despida de orgulho, que a abalou. Depois eu irei embora e nunca mais te incomodarei, se é isso que você quer. Jéssica olhou para o homem quebrado à sua frente. A curiosidade e uma ponta de compaixão lutaram contra sua raiva e sua mágoa. Tudo bem, Roger. Ela disse, tocando o braço do amigo. Deixe-nos conversar. Roger hesitou, lançando um olhar de fúria para Cauã, mas se afastou, permanecendo a uma distância de onde ainda podia intervir se fosse preciso. Cauã se aproximou, parando a vários passos dela, como se temesse que ela pudesse fugir. Eu descobri a verdade. Ele começou, a voz rouca. Uma enfermeira do meu pai me ligou. Me contou o período sobre a doença, sobre o orgulho dele. Sei que não houve traição. E sei que a minha vingança foi uma farsa monstruosa construída sobre um mal-entendido. Jéssica o encarou, o choque paralisando-a. Eu passei 10 anos odiando o homem errado. E, no processo, eu feri de forma imperdoável a única pessoa que importa em toda essa história. Você. Eu te usei, te enganei, te arrastei para a minha escuridão. Não há desculpa para o que eu fiz. Eu fui um monstro. E eu sinto muito. Sinto muito mais do que as palavras jamais conseguirão expressar. As lágrimas escorriam pelo rosto dele agora. Lágrimas que ele não se preocupava em esconder. Eu te amo, Jéssica. Ele confessou, a voz quebrada. Eu me apaixonei por você no meio da minha própria guerra estúpida. Quando eu te vi, rindo com Roger, eu senti um ciúme que me consumiu. Quando você parou de me esperar, a casa ficou vazia. Quando você foi embora, meu mundo acabou. Eu sei que não tenho o direito de te pedir nada, mas eu estou te implorando. Me dê uma chance. Uma única chance de te provar que a amo que eu sinto por você é a única verdade que me restou. Ele se ajoelhou na frente dela, na terra batida, um dos homens mais poderosos da cidade de joelhos diante da mulher que ele quase destruiu. Eu desisti da vingança. Eu reverti tudo. Eu não me importo com as empresas, com o dinheiro. Eu só me importo com você. Casa comigo de novo, Jéssica. Desta vez, de verdade. Casa comigo por amor. Jéssica olhou para o homem à sua frente, desarmado, quebrado, vulnerável, e viu, pela primeira vez, não o estrategista, não o vingador, mas apenas Cauã, o homem por quem ela se apaixonara. Seu coração, ferido e desconfiado, travava uma batalha com a verdade que via nos olhos dele. Ela olhou para Roger, que a observava com um misto de esperança e tristeza. E, então, olhou de volta para Cauã. Levante-se, ela disse com uma voz suave, mas firme. Ele obedeceu, levantando-se lentamente, o rosto marcado pela expectativa e pelo medo. Ele parecia uma construção prestes a desmoronar, esperando o veredito final. Ela deu um passo à frente e, com a mão trêmula, tocou o rosto dele. O gesto era hesitante, mas quebrou a última barreira de gelo. Com o polegar, ela enxugou uma das lágrimas que ainda manchavam sua pele. Ele fechou os olhos por um instante,
saboreando aquele toque como um homem sedento que encontra água. Eu preciso confiar em você, Kawan, ela sussurrou, e a verdade em sua frase era um abismo entre eles. Então me deixe reconstruir essa confiança. Ele respondeu, a voz quebrada, cobrindo a mão dela com a sua e trazendo-a para mais perto de seu coração. Todos os dias, pelo resto da nossa vida, eu escolho você, Jéssica, hoje, amanhã e sempre. E quando ela se inclinou, a intenção dele era clara nos olhos que a fitavam, esperando por um beijo que selasse o armistício. Mas Jéssica, em um gesto que era ao mesmo tempo íntimo e comedido, desviou o rosto levemente. Seus lábios não encontraram os dele, mas pousaram suavemente no canto da boca de Kawan. O beijo foi breve, quase casto, mas carregado de um significado imenso. Não foi um beijo de paixão ou de entrega total, mas algo muito mais complexo e verdadeiro. Foi um beijo que dizia, eu ouvi você, eu vejo sua dor e eu te perdoo. Mas o espaço de milímetros entre seus lábios era um abismo que ainda precisava ser transposto. Um lembrete silencioso de que o perdão era apenas o primeiro passo. E a confiança, um caminho longo e árduo que eles teriam que trilhar. Foi a promessa de uma chance, não a certeza de uma vitória. Quando ela se afastou, a realidade voltou, e a expressão no rosto de Kawan era de uma gratidão dolorosa. Ele entendeu a mensagem. Ela não o estava rejeitando. Estava lhe dando o ponto de partida. Roger ainda estava ali, observando-os com uma expressão complexa de dor, alívio e resignação. Ele se aproximou e Kawan instintivamente se postou um pouco à frente de Jéssica, não como um dono, mas como um protetor, pronto para defender a frágil paz que acabará de conquistar. Mas Roger não veio para brigar. Ele parou na frente de Kawan e o encarou, olho no olho. Eu vi o que você fez hoje, desfazendo cada negócio, cada jogada. Eu vi o que lhe custou. Roger disse, a voz baixa e séria. Ele estendeu a mão. Ela é uma mulher extraordinária. Não a magoe desta vez. Kawan, surpreso e genuinamente tocado pelo gesto, apertou a mão de Roger. Um aperto firme, de respeito mútuo. Eu não vou. Kawan prometeu, e era o voto mais sincero que já fizera. Roger então olhou para Jéssica, um sorriso triste, mas genuíno em seus lábios. Seja feliz, Jessiva. Você merece. Ele sabia, naquele momento, que nunca teria uma chance real. O que havia entre Jéssica e Kawan era uma força da natureza, uma tempestade que, mesmo após a destruição, deixava um terreno fértil para algo novo crescer. Ele acenou uma última vez e foi embora, deixando-o sozinho sob o céu estrelado. O perdão de Jéssica não foi uma porta que se abriu, mas uma fresta que ela permitiu. A reconquista de Kawan não foi feita com grandes gestos, mas com a paciência de um construtor. Naquela noite, eles voltaram para a mesma casa, mas a atmosfera estava irreconhecível. A dinâmica do quarto, antes um campo de batalha gelado, mudou completamente. Não havia mais as costas viradas, a fronteira invisível e hostil no meio da cama. Eles deitaram de frente um para o outro, a uma distância respeitosa, um silêncio inteiro preenchendo o espaço entre eles. Jéssica o observava, os olhos ainda guardando uma sombra de cautela, mas sem a armadura de antes. Kawan não exigiu nada. Ele apenas a olhava, como se tentasse memorizar cada detalhe do rosto da mulher que quase perderá. Com a mão um pouco trêmula, temendo quebrar aquele frágil momento, ele estendeu o braço, com a ponta dos dedos, começou a acariciar os cabelos dela, afastando uma mecha de sua testa. Jéssica não recuou, fechou os olhos, aceitando o gesto. Ele continuou o carinho suave, observando-a até que a respiração dela se tornasse profunda e regular, até que ela finalmente adormecesse sob seu toque. Só então ele se permitiu relaxar, permanecendo acordado por horas, apenas velando seu sono, entendendo que a reconstrução da confiança começava ali, naquele ato silencioso de devoção e paciência. A reconstrução da confiança começou no dia seguinte. Kawan apareceu no terreno do centro comunitário, não com traje de negócios, mas com jeans e botas. Ele não veio dar ordens, veio trabalhar. Passou semanas ao lado dela, carregando materiais, ajudando a erguer paredes, lixando madeira. Ele estava, literal e metaforicamente, ajudando-a a construir. Ela o observava, desconfiada no início, mas, aos poucos, as barreiras de seu coração começaram a ceder ao vê-lo sujo de cimento, ao ouvi-lo rir com os trabalhadores, ao perceber que a maior alegria dele era simplesmente estar ali, ao seu lado. Ele também reconstruiu a ponte com a família dela. Convidou Juan para visitar a obra.
sob o olhar atento de Jéssica, pediu perdão ao homem que um dia odiara. Juan, vendo a sinceridade no arrependimento de Cauã e a felicidade cautelosa nos olhos da filha, finalmente o perdoou. Meses depois, na inauguração do centro comunitário, o prédio que era o sonho de Jéssica, e agora o símbolo da redenção de Cauã, ele a levou para o jardim da cobertura que haviam projetado juntos. Jéssica. Ele começou pegando as mãos dela. A primeira vez que te pedi em casamento foi pelo motivo mais errado possível. Eu te peço perdão por isso. E te peço que me dê a honra de fazer o pedido certo. Eu te amo, não pelo seu nome, não pela sua família, mas pela mulher incrível que você é. A mulher que constrói sonhos onde eu só via destruição. Casa comigo, de novo, e desta vez, para sempre. Com lágrimas de felicidade. Ela disse o sim que seu coração já havia gritado há muito tempo. O segundo casamento foi o oposto do primeiro. Uma cerimônia íntima e vibrante no jardim do centro comunitário, rodeados por amigos, familiares e as pessoas da comunidade que eles haviam ajudado. Havia flores por toda parte, música suave e risadas genuínas. Juan entregou a filha no altar, com um abraço apertado em Cauã, um gesto que selou a paz definitiva. Naquela noite, ao entrarem na casa que agora era verdadeiramente um lar, a atmosfera estava carregada de uma expectativa nova e eterna. Durante todo o tempo de seu primeiro casamento, movido por uma culpa que não entendia e um respeito que não admitia, Cauã nunca a havia tocado como marido. A distância física era a muralha que protegia seu plano e talvez seu próprio coração. Ele a guiou até o quarto. Em vez da frieza de antes, ele a encarou com uma adoração explícita. Eu esperei por você a minha vida inteira, Jéssica. Mesmo quando eu não sabia. Ele sussurrou, acariciando o rosto dela. Eu estou aqui. Ela respondeu, a voz embargada pela emoção. O beijo que se seguiu foi tudo o que os outros não foram. Foi paixão, foi entrega, foi a celebração de um amor que sobreviveu à guerra. Ele a despiu lentamente. Cada toque uma reverência, cada olhar uma promessa. Naquela noite de núpcias, tardia e tão esperada, não havia mais vingança, não havia mais mentiras. Eram apenas duas almas, finalmente nuas e inteiras, se tornando uma só. Em seus braços, Jéssica não encontrou mais o estrategista ou vingador, mas o seu construtor, o homem que, depois de quase destruir seu mundo, dedicaria o resto da vida a construir um novo, apenas para eles. A história de Jéssica e Cauã nos mostra que, às vezes, o amor nasce nos lugares mais sombrios. A jornada deles é a prova de que, mesmo o coração mais endurecido pela vingança, pode ser quebrado e reconstruído pelo poder de um sentimento verdadeiro. Qual momento da história te fez acreditar que Cauã realmente havia mudado? Lembre-se, o perdão não apaga o passado, mas ele pode reescrever o futuro. A história deles nos ensina que o amor mais forte não é aquele que nunca erra, mas aquele que encontra força para perdoar os erros mais profundos. Se você chegou até aqui, é porque você acredita em segundas chances. Você faz parte do time que entende que a verdadeira força está na vulnerabilidade de admitir um erro e na coragem de lutar pelo amor, mesmo quando parece tarde demais. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa acreditar no poder do recomeço e ative o sininho.